Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O meu nome é Olivia Braga e hoje nós vamos falar sobre hardware. Para ilustrar esse exemplo, eu vou usar um desktop, uma CPU, e nós vamos fazer a montagem e a desmontagem, ou a desmontagem e a montagem, não necessariamente nessa mesma ordem. Aqui a gente vai trazer para vocês alguns componentes que fazem parte do nosso hardware, que é a parte física de um equipamento. Para ilustrar esse exemplo, nós vamos abrir uma CPU, que é a central de processamento de uma máquina. A CPU, ela consiste em uma estrutura para armazenar, processar as informações de um hardware. Então, um desktop, por exemplo, que é um computador de mesa, que é aquele computador que a gente tem em casa, que são aqueles computadores maiores, que são diferentes dos notebooks, que são equipamentos mais portáteis, eles são equipamentos oferecidos justamente para um ambiente em que você precisa de maior processamento, ou ainda você que é gamer e gosta de montar o seu equipamento, vamos dar uma olhadinha em alguns elementos genéricos dessa estrutura? Vem com a gente. Para iniciar a desmontagem, sempre olhe os parafusos que estão ali ancorando as placas, a CPU, ou seja, as tampas ali nas laterais. Procure pelos parafusos e verifiquem se vocês encontram, antes de iniciar o procedimento, uma chave Phillips. Geralmente, essa chave é a chave que vai abrir a sua CPU. Você vai retirar os parafusos que fecham o gabinete. O gabinete é o local de armazenamento de hardware, componentes como, por exemplo, placa-mãe, HD, DVD e outras estruturas. Ele também é conhecido como CPU, case, torre, cada um dá um nome, mas você vai encontrar geralmente essas mesmas nomenclaturas para se referir a esta parte do seu computador. Para desmontar, então, nós vamos sempre observar que na lateral tem algumas presilhas ali que ainda mantêm presas as placas na placa-mãe e também no próprio case, no próprio gabinete. Aqui, apresentando para vocês algumas dessas plaquinhas, a gente vai chamar elas de off-board. Eu já explico um pouquinho mais para frente o que é o on-board e o que é o off-board. A placa de vídeo ela é responsável por enviar os sinais de vídeo para o seu monitor. Então, aqueles filmes que você está assistindo na tela, ou os jogos que você está ali desafiando seus amigos, ele vai aparecer no monitor, mas eles são processados nessa plaquinha que você vê aqui no centro da imagem. Então, no centro nós vemos uma placa responsável por enviar os sinais de vídeo. A nossa próxima plaquinha está ali à direita, que é uma placa de wireless, que eu vou mencionar a vocês agora para como que ela funciona. A placa de rede wireless ela é responsável pela troca de informações com dispositivos móveis. Eu menciono wireless porque é aquela área da rede sem fio, geralmente quando nós chegamos na casa de alguém, a gente pede, né, a senha do Wi-Fi, então é justamente essa placa que vai fazer uma comunicação com uma rede. Então essa máquina, por exemplo, ela também tem suporte para rede cabeada, que é a rede com aquele cabinho azul, e também para a rede wireless, que é o ar, né, por onde transportam as ondas, para fazer com que as transmissões elas sejam percebidas por uma placa. As placas elas podem ser, como mencionei, de metálicas de cobre, de fibras óticas. Hoje, boa parte das casas elas recebem a transmissão via fibras óticas pelas operadoras e a rede wireless, que é a rede sem fio. Essas placas, seja ela metálica, fibra ou wireless, elas são responsáveis pela transmissão dos sinais, transmissão e recepção desses sinais. Durante a nossa desmontagem, nós podemos retirar a nossa placa wireless, que está ali à esquerda sobre a bancada, e também a nossa próxima plaquinha, que é a placa de vídeo que eu mencionei anteriormente. Então, elas ficam ali à esquerda da CPU, e eu vou retirar cada uma dessas plaquinhas. Na sequência, nós vamos retirar o CD-ROM, que é responsável pela leitura, gravação, quando esse equipamento tem uma unidade de CD-ROM para leitura de mídias. Nessas leituras, o CD-ROM é uma mídia responsável por armazenamento ou ainda leitura e gravação para fazer um backup de uma informação dentro da CPU. A exemplo disso, quando você faz um trabalho escolar ou você quer gravar num CD ou levar fotos ou vídeos e não tem um pendrive, você pode usar um CD-ROM. E se o seu equipamento tiver um leitor e gravador, você pode gravar também
e fazer a leitura de informações que estão dentro de um CD. Você deve retirar também, não esqueça de retirar os parafusos que fixam o leitor de CD. Outro ponto é a retirada do cabo de alimentação elétrica e o cabo de dados. O cabo SATA, que é um vermelho que está ali embaixo, note que eu também estou usando a minha pulseira eletrostática. Essa pulseira é responsável justamente para evitar que eu queime algum dos componentes. Não esqueça de também ancorar-se, né, para evitar de queimar os componentes que estão dentro da sua estrutura da sua CPU. Ali nós temos a alimentação elétrica, como eu mencionei, e a alimentação de dados. Nós vamos retirar, então, o CD-ROM de dentro do gabinete e a próxima etapa é a retirada do HD. A unidade de hard disk ou disco rígido ela é responsável pelo armazenamento das informações. Sobre a mesa, você percebe que você tem agora o HD já fora da nossa CPU, já do lado externo. O cabo SATA ele faz a comunicação entre os dispositivos, como por exemplo o CD-ROM, o HD ou um outro HD extra que algumas máquinas elas acabam tendo dois ou um ou mais HDs e a retirada também deve ser feita de modo cuidadoso, apertando as travas que tem na lateral do cabo para evitar de estragar não somente o conector, mas também o cabo. O cabo de alimentação também deve ser retirado de modo cuidadoso. Esse conector de 24 pinos, ele é responsável pela alimentação da fonte e na sequência a gente vai retirar também essa fonte. A, a fonte de alimentação é onde ela vai receber a energia da concessionária da rua, alimentação elétrica que vem da nossa casa. E na sequência, o próximo passo é retirar a placa-mãe. A placa-mãe ela é responsável pelo bom funcionamento do computador e tudo que está conectado a ela. Existem três tipos de placa-mãe, a AT, a ATX e a BTX. Essa BTX é a mais antiga. Lembrando aqui, resgatando a nossa fala lá do onboard e offboard, onboard é quando ela já possui dentro da própria placa tudo integrado, áudio, vídeo e eu já não preciso de comprar uma placa externa. Mas ela pode ser off-board. No caso dos meninos que gostam de games, da galerinha que gosta de game, é importante lembrar que nós estamos falando aqui de placas extras para poder garantir uma melhor performance nos jogos. Aqui, quando eu retiro a placa-mãe, eu devo colocar minha mão embaixo e fazer uma leve pressão para cima para que eu possa retirar aquelas presilhas plásticas que tem na lateral. Então, logicamente, assim que nós retirarmos a placa, nós vamos fazer a separação dos elementos que estão dentro da placa-mãe ali, como por exemplo a memória. A memória RAM é um tipo de armazenamento temporário que pode ser gravado eventualmente pelo usuário e no mercado nós vamos ter 4 tipos de memória, que é a DDR, DDR2, DDR3 e a mais atual no mercado que é a DDR4, ultimamente, claro, porque a evolução nunca para. A diferença entre as memórias são os encaixes específicos e sua faixa de frequência de 400 MHz a 1600 MHz, a quantidade também de pinos e a voltagem. Essa é uma diferença básica sobre elas. E agora nós vamos retirar o cooler. O cooler, ele é responsável por resfriar e evitar um superaquecimento, por exemplo, do nosso processador que a gente vai falar agora na sequência. O processador, ele é uma máquina super poderosa de calcular. É ele que recebe determinado tipo de função de conversão dos binários zeros e uns e responder a esse volume de dados que vão ser processados. Ele tem uma base né, de armazenamento, de instruções, e a ULA é a sigla para Unidade Lógica Aritmética. Então, um computador é uma máquina de computar, de contar. Por isso, ele acaba ali, a sua CPUs, o seu processador, ele acaba sendo considerado o cérebro do seu computador. É uma máquina realmente de calcular. A manutenção do processador ela é super importante para manter a eficiência entre a dissipação de calor, ou seja, o resfriamento entre o cooler e o processador. E você vai ver ali na lateral uma presilha que ela deve ser retirada cuidadosamente, apertando ela para baixo e, na sequência, para a direita. Você aperta a trava lateral e desloca ela levemente para a direita,
para você conseguir destravar o nosso processador. Com ele já destravado, você levanta a presilha com a própria ajuda, né, dessa presilha lateral e retira o seu processador. Agora, com o processador retirado, você percebe um excesso ali de pasta térmica na máquina, né, no processador. Você retira o processador e pronto, aqui está a desmontagem feita. Agora, você pode efetuar a limpeza de cada um dos componentes que estão ali sobre o seu ambiente de trabalho, a sua bancada. Essa bancada, ela deve ser adequada para você poder fazer a desmontagem, ter espaço suficiente, organização de parafuso, organização de componente, todos eles ali com uma montagem limpa, ordenada, organizada. Agora chegou a hora, né, que é a parte, uma forma mais confortável, né, de fazer com que a CPU, é uma forma de fazer a montagem com a placa-mãe fora, né, você consegue retirar o seu processador de uma maneira correta e fixá-lo novamente. Aplique a pasta térmica no processador para auxiliar o processo de troca de calor entre o dissipador e coloque novamente o cooler sobre a placa novamente, observando sempre a posição do alimentador, o local, para evitar que o cabo fique, né, solto e próximo do cooler. Aqui você vai colocar as memórias novamente, os pentes de memória nos slots correspondentes, para poder, depois que você fizer a limpeza, você pode usar aplicando um limpa-contato para poder fazer a limpeza apropriada. Após feito a limpeza, você pode colocar cooler, memória e vamos instalar de novo a placa-mãe lá no gabinete, retornando a placa para o seu lugar. Sempre perceba se os espelhos eles estão alinhados adequadamente com a parte traseira do gabinete, porque senão o encaixe ele fica ali mal executado. Fixe e parafuse a placa-mãe adequadamente, novamente ali você vai ver as presilhas para poder fixar a sua placa-mãe. Não tome o cuidado de não deixar nada solto. Você vai também fixar o USB e o áudio, conectar as portas USB e áudio frontal e fazer novamente a ligação da fonte de alimentação elétrica do gabinete, sempre cuidando para que os cabos não fiquem muito próximo da hélice do cooler e parafuse ele adequadamente. Conecte o conector de 24 pinos, que é aquele de 12 volts, instale-o e conecte-o sempre na posição correta. Instale o auxiliar também de 12 volts, para manter ali a boa organização. Coloque novamente o HD e conecte os cabos de energia e os cabos de dados. E recoloque novamente o CD-ROM e conecte os cabos de energia, parafusando eles adequadamente. Organize os cabos que não vão ser utilizados, a organização de cabos é bem importante, a gente sempre recomenda essa organização. E vamos também fazer a conexão dos fios de LED do painel frontal, HD LED, Power LED, o botão de reset, quando ele existir, e o botão de power de ligar o seu equipamento. Não esqueça de conectar novamente as nossas placas de vídeo nos slots PCI Express, se for a sua máquina ela suportar essa configuração. Não esqueça de colocar as suas placas controladoras, reconecte todas as placas off-board, de rede, som, wireless, caso elas estejam ali. E para finalizar, a gente verifica todas as conexões, parafusos, verifica se não tem nenhum mau contato e se não tem ninguém obstruindo as hélices ali do cooler para um bom funcionamento e também para não ficar fazendo barulho. É um outro problema enfrentado. Volte a colocar a tampa do gabinete e faça um teste em todo o sistema para garantir o bom funcionamento de toda a máquina. Fique conectado com a gente se liga por aqui e lembre-se que essa pode ser uma manutenção preventiva para evitar mau contato, enfim. Se liga, a gente está junto com você e a gente te espera para a próxima dica de manutenção. Até breve!